Muito bem, galera. Vamos fazer aquele resumo, né? Então, o resumo da aula para você ir lá e fazer as atividades. Resolver as atividades e ver se você realmente aprendeu a nossa aula de hoje. Vamos lá, então? Estamos falando de circuitos elétricos, né? Circuitos elétricos, parte 1, claro. Então, vamos ter uma complementação aí. Olha bem, um circuito elétrico nada mais é do que o conjunto de vários elementos elétricos, de modo que forma pelo menos o caminho fechado para a corrente elétrica. Então a corrente ela precisa, na verdade, sair, né, e retornar para fechar o circuito. Então a tomada, nós temos uma tomada, por exemplo, olha lá, né, opa, então sai um aqui, outro aqui, vai lá e volta. A mesma coisa da pilha, só que a pilha sai de um lado e do outro, só isso. Nós temos que ter algo para controlar esse circuito. Nós temos aí o interruptor, quando você quer ligar e desligar, lá não quer que fica 24 horas ligada, né? Você tem aqui um receptor e aqui um gerador. Esse aqui transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Essa energia elétrica vai ser consumida por esse receptor e transformar energia elétrica em energia luminosa, não é isso? Então nós temos um circuito aí, tem que ter um gerador, tem que ter o caminho para a corrente elétrica passar de maneira ordenada onde você quer. Pessoa na sua casa, a corrente passando todo lado, daqui a pouco está te dando choque aí, não funciona, né? Então precisa de um caminho, dizer é aqui, vai passar por aqui, certo? Esse caminho organizado e aí fazer funcionar o receptor e uma chave para você comandar o circuito. Assim nós podemos dizer que circuito elétrico é um conjunto formado de um gerador elétrico, no caso a pilha, um condutor em circuito fechado, no caso os fios condutores ali, né? E a capacidade de ser comandado por uma chave, o nosso interruptor, e um elemento capaz de utilizar a energia produzida pelo gerador, no caso o receptor. Então nós temos aí esses elementos, certo? Forma um circuito elétrico. Os elementos de um circuito simples, eles precisam ser representados, para você não ficar desenhando toda hora, né? A pessoa tem que desenhar uma máquina de lavar, uma geladeira, etc. e tal. Então, nós temos os geradores e os receptores, eles são muito parecidos. Os desenhos são iguais. Se você tirar a setinha, você não consegue reconhecer quem é quem. Então, quem que diz se é gerador ou receptor é a seta. Por quê? Porque eles são a seta da corrente. A corrente no gerador, olha bem que a corrente no gerador, ela vai do tracinho menor para o tracinho maior. No receptor, ela vai do maior, que é o mais, para o menos, é o menor. Não é necessário ter o sinal de mais e menos, pessoal. Basta você ter aí os tracinhos, né? Um tracinho maior, um tracinho menor. Isso já vai identificar. E agora o sentido da corrente. Se for para lá, nós temos aqui um receptor. Ou para cá, nós temos um gerador. Simples, né? Só não se confundir, tá bom? Lembrando que precisa da setinha da corrente. Nós temos o manobra-chave, né? Então, isso aqui é uma chave. Se tiver uma setinha assim, diz que está fechada. Se tiver uma setinha ao contrário, basta a gente colocar ao contrário, está aberto. Se lá no circuito tiver um desenho, né? E no desenho tiver assim, está dizendo que ela está aberta. Pronto, certo? Não precisa de mais nada. Virou a seta, está fechada. O nosso resistor, ultimamente nós temos esse retângulozinho para representar um resistor, tá? E o dente de serra, né? Então, pessoal, olha bem, vamos lá, vamos fazer as atividades de vocês. Lembrando que daqui a pouquinho a gente volta para tirar alguma dúvida que você tenha, né? Faça a atividade, a gente está de volta daqui a pouquinho, ok? Estamos de volta, né? Aí vocês fizeram as atividades, resolveram direitinho, discutiram entre os colegas e se tiver alguma dúvida, porventura ficou alguma dúvida, nós vamos agora tirar essas dúvidas
com a explanação dos exercícios. E mesmo que não tirou, a gente pode melhorar a explicação um pouco mais, né? E ajudar você a entender melhor mesmo que acertou. Vamos lá? Tirando dúvidas. Resolução da atividade de salar. Primeira questão. Questão número 1. Nós temos aqui 2 bocais ali, né? E um resistor. Isso aqui é um resistor, pessoal. Nós mostramos o desenho para vocês durante a aula, no início da aula, né? Um resistor de resistência fixa e ele é um resistor ôhmico, quer dizer, ele é linear e a corrente, né, aumenta a tensão, aumenta a corrente, aumenta a tensão, aumenta a corrente, diminui tensão, diminui corrente, assim por diante. Os resistores estão entre os dispositivos mais simples e mais comuns entre os circuitos eletrônicos. E são importantes, mas são os mais comuns e mais simples. São produzidos em grande escala, com diferentes materiais e resistências elétricas. Muda a resistência, né? E os materiais também podem mudar, para os mais variados fins dentro da eletrônica. São geralmente feitos a partir de materiais dielétricos de grande resistência elétrica. Nós tivemos uma aula sobre o que é dielétrico, né? Para dificultar a passagem da corrente, para limitar a passagem da corrente no circuito, ainda mais os circuitos eletrônicos, eles são muito sensíveis, né? Então, os resistores são dispositivos eletrônicos, né? Aí tem alguma coisa para você complementar aí. A grande resistência elétrica dos resistores torna esses componentes capazes de reduzir a passagem da corrente elétrica. É como se fosse um freio, né? Tá aí a corrente está embalada e tal, diminui, então a frenagem dá uma diminuída, que eu não quero tanta corrente elétrica daqui para frente. Então essa frenagem do elétron no meio do caminho, por causa da resistência, impede o percurso dessa corrente, a corrente diminui, né? Mas a sua agitação e energia continuam ali. Então vamos dizer, assinalar aqui a alternativa que completa a lacuna do texto. Olha bem, resistores são dispositivos eletrônicos que elevam a tensão elétrica no circuito por meio da aplicação de uma força eletromotriz. Então, os resistores são capazes de aumentar a tensão, né, e aplicar uma força eletromotriz. Ou será que são dispositivos eletrônicos que transformam energia elétrica em térmica? Eles vão transformar a energia elétrica em térmica. Todo esse procedimento é realizado por meio do efeito Joule. Então, o efeito Joule, nós já estudamos aí, está relacionado com resistência. Ou que interrompe o fluxo de corrente elétrica, não deixa passar mais corrente elétrica nenhuma. Ou que armazenam cargas elétricas no seu interior. Então, já que eles são ali, eles vão armazenar as cargas. Ou que consome energia elétrica, transformando em outras formas de energia, como energia sonora. O seu rádio, por exemplo, televisão, celular, etc., quando está ouvindo. Bom, vamos ver aí uma explicação bem simples, eu sei que vocês marcaram de maneira correta. Os resistores são dispositivos que consomem energia elétrica, correto, né? Dissipando exclusivamente a energia térmica, exclusivamente. Então, energia sonora, não. Essa conversão é em razão do efeito Joule, que já vamos estudar bastante, que vamos falar mais sobre ele. Então, a letra B. O que preenche lá é que transforma a energia elétrica em térmica e todo esse procedimento é realizado por meio do efeito Joule, certo? Então, eu acho que quem prestou atenção na aula direitinho aí, entendeu isso rapidinho. Resistores é aquele que dissipa exclusivamente energia térmica. E receptores em energia térmica, sonora, mecânica, etc., né? Desde que não seja elétrica. Questão 2. Circuito elétrico. Ele é uma ligação de dispositivo feita por meio de um fio condutor que permite a passagem de cargas elétricas pelos elementos do circuito. Dispositivos elétricos como chuveiros elétricos, lâmpada incandescente, fios condutores e ferros elétricos possuem algo em comum. Todos podem ser classificados no mesmo grupo. Esse dispositivo pode ser considerado o quê? Então, o chuveiro elétrico, o fio condutor, o ferro elétrico, será que eles são resistores, receptores, fusíveis, geradores e disjuntores? Ó,
Geradores eles não são, porque eles não produzem energia elétrica, não traz outra energia elétrica. Na verdade, eles usam energia elétrica, então não podem ser geradores. Fusível tem a função de simplesmente interromper o circuito, de proteção, né? Então, ele não faz nada, a não ser quando a corrente é muito alta, ele vai lá e queima, para evitar que queimar o resto do equipamento. Disjuntores também desarmam, simplesmente com a corrente muito alta, com a intenção de poupar o equipamento. Receptores, sim, receptores, nós podemos dizer que todos eles são receptores, porque transformam energia elétrica em energia térmica. Mas aqui diz que eles têm um grupo específico. Por essa característica, eles transformam energia elétrica em energia térmica. São receptores, mas estão num grupo específico chamado de resistores, tá? Então, eles são sim, como se diz, receptores, mas eles têm a característica de ser chamados de resistores, tá? Porque exclusivamente em térmica, apesar de serem receptores. Então, tomar muito cuidado com a pergunta, né? Ah, está errado. Não, não é que ele diz que tem algo em comum. São classificados do mesmo grupo, é o grupo de resistores. Né? Se tivesse aqui um ventilador, aí não poderia ser um de resistor, porque o ventilador faz ali, mas aí é um receptor. Mas aqui fala que é exclusivamente energia térmica. Um circuito elétrico é a ligação de elementos elétricos como resistor, indutor, capacitor, diodo, vimos todos os elementos aí, né? Linhas de transmissão, fonte de tensão, fontes de corrente e interruptores, de modo que formem, pelo menos, no mínimo, um caminho fechado para a corrente elétrica. Assinar a alternativa incorreta, aquela que não está correta, acerca do dispositivo usado em circuito elétrico. Então, os geradores são usados para fornecer a diferença de potencial necessária para o funcionamento do circuito elétrico. Nós sabemos que geradores têm diferença de potencial, pois tem o mais e o menos lá. E é para fornecer para o circuito. Então, essa é correta. Então, eu poderia marcar que eu não quero marcar a correta, quero marcar a incorreta. Os motores elétricos são bons exemplos de receptores. Transformam parte da energia elétrica em energia cinética e sofrem pequenas perdas de energia pelo efeito Joule. Então, isso aí é também o nosso, né? Está correto, né? Os interruptores são usados para abaixar a corrente máxima formada no circuito. Interruptores é para interromper, não é verdade? Então, pilhas são geradores que transformam energia química em energia elétrica, correto? Os interruptores são usados para ativação e desativação de circuitos elétricos por meio da interrupção de corrente elétrica. Verdadeiro também. Então, olha, como o próprio nome sugere, a principal função do interruptor é bloquear a passagem da energia de um ponto para outro, como a letra E está dizendo. Por isso, o dispositivo atua ligando ou desligando um circuito elétrico, permitido ou não a circulação de energia elétrica. Então, a letra C aí, ela está incorreta, porque ela diz que ele só vai abaixar a corrente, não serve para abaixar a corrente, ele serve, na verdade, para interromper. Os resistores, sim, diminuem a corrente elétrica máxima, pode diminuir ela abaixando, né? Certo? Então, aqui nós tínhamos que marcar aquela que é incorreta, as corretas não. Às vezes a gente vai lá, tem dúvida de várias, e uma não tem certeza, então marcar essa, porque essa eu sei que está certa. Sim, mas não era para marcar aquela que é certa, ok? Bom, nós temos agora uma questão de Enem, né? Olha aí, se liga no Enem. Inclusive esse aqui é do Enem de 2011. Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito elétrico, que ele assistiu na escola, ele resolve desmontar a sua lanterna. E utilizando da lâmpada e da pilha, que ele tirou, retirada dessa lanterna, que é o equipamento todo, né? E um fio, ele pega um fiozinho com a extremidade descascada, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Então ele faz
o quê? 7 ligações. Claro que umas acendeu e outras não acenderam. E aí ele teve que analisar cada uma para saber qual acenderia e qual não acenderia. E ele foi sabendo qual acendeu, só que aí ele colocou os esquemas e você precisa ver, base nesse esquema, quais que realmente acendeu agora. Olha aqui, essa primeira, você vê que a lâmpada, ela tem a parte de fora e tem aquela parte embaixo ali, ó. Opa, a parte de baixo. Aquela parte embaixo está protegida dessa parte de fora que é da rosca do bocal. De tal maneira que ali passa a corrente que vai ligar um lado da lâmpada e dar a volta e sair do outro. Então, a lâmpada em si, ela entra, passa e volta, né? Só que o bocal aqui é isolado, de um lado e do outro. O bocal é isolado de tal maneira que a lâmpada, vocês sabem, que a lâmpada, a rosca, um fio ligado na rosca, no bocal que nós temos lá, me tirou do bocal. E o outro é na parte de baixo. Então, aqui, ó, vocês veem que nesse primeiro, nós temos a lâmpada ligada, a pontinha dela na pilha, e o fio está ligado na rosca, e ligando no outro, fazendo a ligação. Então, aqui ela vai, passa, e vai de novo, e fecha o circuito. Essa 1 está correta. Opa, a 1 está correta, certo? Mas aí, será que a 2 também está? A 2, ele coloca aqui, ó, essa primeira está igual a essa aqui, está correto. Só que aqui ele colocou do lado de fora da pilha, ali no cantinho da pilha lá de fora. Esse lado da pilha aqui, ela não tem contato nenhum. Ela é isolante. Essa parte branquinha aqui, cinza aqui, é isolante. Então, não conseguiu fechar o circuito, certo? Aqui, ó, a 3, ele faz tudo. Agora o desenho está mostrando aqui na parte preta aqui, não ficou um bom desenho, mas está mostrando que ali está do lado dessa partinha, dessa pastilha aqui. Está bem do lado. Então acaba fazendo contato para o lado de dentro, mas do lado. Então também é uma que está correta. Aqui, ó, isso aqui é isolante da pilha, não tem como, essa parte da pilha não vai conseguir passar a corrente. O outro lado da pilha é esse, não está ligado aqui, então não tem como, né? O 2 não tem como e nem a 4. A 5, olha a ligação da 5 aqui. Está ligado aqui na parte de vidro da lâmpada, não tem como também. E aqui, ó, se ligou só um lado da lâmpada, esse outro lado da lâmpada aqui, então não tem como passar lá dentro, certo? Faz um curto-circuito aí, mas não consegue ligar a lâmpada. E a 7, esse aqui estando na parte de dentro, também não estando do lado de fora, ligou essa parte da lâmpada e a outra aqui também é correta. Então nós temos 1, 3 e 7 aqui, ó. 1, 3 e 7, então é a resposta correta. Aqui diz que, na verdade, a lâmpada é uma resistência, né? E é importante perceber que tanto a sua base quanto a rosca precisa estar conectada aos polos, negativo e positivo, da bateria, que é uma pilha. E ocorre na situação de 1, 3 e 7, na verdade. Tá bom? Bom, pessoal, aí nós terminamos mais uma aula, né? Até uma próxima aula.